Olá, olá a todos, muito boa tarde. Eu desejo que todos sejam muito bem-vindos à nossa live para falar um pouco sobre pesquisa, para falar um pouco sobre escrita científica e sobre todas as questões que envolvem esse mundo. As dificuldades que nós temos, oportunidades, algumas coisas que a gente tem que começar a pensar com o tempo para poder melhorar, para poder aproveitar da melhor forma possível. E eu sempre falo que nós temos os nossos anos de faculdade para experimentar, para provar, para testar, para ver se a gente gosta, se a gente não gosta, e também para aproveitar e adiantar algumas coisas que podem nos ajudar no nosso futuro profissional. No dia que tu te formar, que tu pegar o teu diploma, eu espero muito que tu tenha aquele sentimento de dever cumprido. Eu fiz tudo que eu podia fazer, tive todas as oportunidades aproveitadas, tudo que estava ao meu alcance eu fiz e agora eu vou seguir a minha vida. Enfim, é para isso que a gente fala tanto sobre experiências, tanto sobre caminhos que a gente tem para se destacar no direito, para conseguir o reconhecimento ainda na faculdade. Nem todo mundo pensa nisso. De todas as formas, essa nossa live versa sobre um questionamento que eu sei que é bastante recorrente. Quem se pergunta, quem reflete, quem pensa um pouco sobre o assunto, costuma ter uma opinião. Agora, se a gente não para pensar, muitas vezes a gente vai ter outra. Qual é o tema? O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre se vale a pena investir em eventos científicos para apresentar trabalhos, para publicar trabalhos também. Em resumo, em outras palavras, vale a pena colocar o nosso dinheirinho em um evento científico para poder publicizar um trabalho, para publicar um trabalho, para apresentar um trabalho? E, gente, assim, a resposta é claro que alguns vão falar que sim, porque tudo que tem a ver com conhecimento vale a pena. Isso aqui é só uma resposta meio pronta e que nem sempre tu realmente tem o fundamento para ela. Outros, quando não pensam direito, quando a gente não reflete sobre os benefícios e sobre o investimento, quando a gente não faz uma análise, a gente tende a pensar que não vale a pena. Por quê? Porque é dinheiro que tu vai ter que gastar, né? É dinheiro que vai sair do teu bolso para ir para outro lugar. E sempre que a gente fala de dinheiro, a gente tem uma questão sensível. Então é por isso que eu tenho que falar sobre isso hoje, é por isso que eu escolhi esse tema hoje. Por que a gente tem que falar sobre isso, professora? Porque quando a oportunidade aparecer, quando um edital surgir, quando tu tiver a possibilidade, tu tem que estar preparado para ter um pensamento correto, para fazer uma análise direitinho se aquilo é ou não é para ti. Gente, acontece muito de simplesmente a gente desconsiderar oportunidades porque a gente acha que não é para nós ou porque a gente acha que é pena investir em eventos para apresentar trabalhos. Hoje eu fiz uma pergunta no Instagram assim: vale a pena apresentar trabalhos, investir dinheiro, gastar dinheiro para participar e apresentar trabalhos? E eu até tive uma surpresa bastante interessante, porque 100%, até onde eu vi, 100% das pessoas disseram que sim, que valia a pena. Eu fiquei felizmente surpresa, sabe? Eu achei legal. Só que assim também, né? Quem está aqui me acompanhando já tem um pensamento um pouco diferente. Então, às vezes, os resultados que eu tenho nas minhas enquetes, eles são, entre aspas, manipulados, porque os meus alunos já sabem mais ou menos o que eu penso e já pensam muito como eu. Agora, gente, olha só. Evento científico, como eu já te falei, como talvez tu já saiba, é uma das possibilidades que a gente tem de compartilhar o nosso conteúdo, compartilhar os nossos trabalhos. Eu já falei aqui contigo sobre revista e periódico científico, e eu falei sobre evento também. Então, eu te falei que esses são normalmente os meios mais fáceis, os mais comuns que a gente usa para publicar os nossos trabalhos. É bem verdade que em evento nem sempre eles publicam, às vezes eles publicam, às vezes não, às vezes é como vai contar como anais de eventos, às vezes conta como capítulo de livro, depende muito do evento, certo? E quase sempre em eventos a gente vai ter a apresentação. Então, veja, os eventos científicos são uma das formas que a gente tem de publicar os nossos trabalhos, de participar lá de situações, de locais onde outras pessoas falarão sobre os temas que a gente fala. A gente tem a possibilidade de ganhar experiência com isso. E evento é uma coisa muito interessante. Então, eu acredito que esse ponto, ninguém vai dizer, não vale a pena porque evento é ruim. A questão que pega mesmo é o valor, porque muitas vezes a gente olha o preço lá de uma inscrição
E realmente tem algumas inscrições que elas não são baratinhas, não. Existem inscrições, eu estava vendo, tem um evento que está aparecendo para mim, por exemplo, que é de Portugal, é um evento internacional. Mas o valor da inscrição é 80 euros. E 80 euros, se a gente converte, é um valor bem razoável, né? É um valor bastante expressivo. E aí que a gente começa a entrar nesse pensamento. Será que vale? Será que não vale? E, gente, é claro que tu vai ter que analisar a tua situação, é claro que tu vai ter que analisar o valor, mas a maioria dos eventos vão ser pagos. E aí, professora, vale a pena participar de um evento que cobra 500, 600, 700 reais para eu apresentar e publicar um trabalho? Então, aqui a gente entra na questão que eu preciso que tu pense. O que é um evento científico? Um evento científico vai ser aquele momento em que tu vai estar entre pessoas que também pesquisam, na maioria das vezes, os mesmos temas que tu vai estar entre grandes professores, grandes nomes, muitas vezes, daquela área, tu vai aprender sobre a tua área e aprender sobre coisas que tu nunca tinha pensado, porque é muito engraçado, mas quando a gente está em evento científico, cada um apresentando o seu trabalho, a gente começa a perceber como existem possibilidades, como existem ramos de pesquisa, como existem, nossa, caminhos que a gente nunca tinha pensado. E aí, quando eu falo que tudo no direito é pesquisável, eu falo justamente disso. Só que se tu não está no meio para perceber, é difícil entender. Então, sempre que um aluno me fala, professora, eu não tenho tema, eu não sei o que pesquisar. A grande verdade é que eu percebo na hora que aquele aluno não está inserido no mundo. Ele não está inserido no mundo da pesquisa, ele não está inserido no tema que ele poderia pesquisar em vários temas. Porque, basicamente, no direito, repito, tudo é pesquisável. E quando tu vai para um evento sobre um tema, ou, enfim, está participando de um grupo de trabalhos, e tu percebe que as pessoas estão pesquisando de coisas muito diferentes que tu nunca tinha imaginado, é aí que tu te toca, é aí que cai uma ficha de que realmente tu tem mil possibilidades. E, gente, quando a gente começa a ver, não tem como desver. No início, talvez tu tenha uma dificuldade de perceber essas possibilidades, no início tu fica até impactado com os temas que as pessoas pesquisam. Meu Deus, mas isso aí, dá pesquisa disso? E sim, sempre que envolve sociedade, impactos na sociedade, sempre que envolve direito mesmo, é a nossa área e a gente tem como fazer pesquisa. E vamos ser sinceros, hein? A nossa sociedade hoje tem problema sobrando. Problema é o que a gente mais tem. Só tem que escolher um que tu deseje se debruçar sobre, que tu tenha interesse em entender mais, e a partir do momento em que tu começar, tu vai ver que as possibilidades vão se abrir. Então, quando eu falo de evento científico, é claro que a gente pensa na gente, né? A gente pensa na nossa apresentação, no nosso currículo, no nosso trabalho. Só que também ali a gente vai ter uma troca. Tanto tu vai compartilhar conhecimento, como tu vai receber conhecimento. Tu vai conhecer pessoas que podem te ajudar muito no teu trabalho mais para frente. Tu pode fazer contatos que vão ser parcerias de trabalho, parcerias de pesquisa para o resto da vida. Tu vai abrir os teus olhos, sem falar que tu vai ter uma experiência muito legal, né? Quem que não acha interessante ir para um lugar e falar e com tranquilidade? Gente, talvez na primeira vez, na primeira tentativa, tu fique um pouco nervoso, talvez tu gagueje, talvez tu tenha muita ansiedade, que é normal, mas a gente ganha uma felicidade quando a gente faz isso, a gente vê que a gente é capaz. E eu sempre falo, o medo que nos impede de fazer as coisas é algo que a gente tem que deixar de lado, porque na hora que tu vai lá, tu faz, tu vê que tu conseguiu fazer, a satisfação e a força que tu ganha de confiança em ti mesmo é muito forte. A gente tem que ter essa ideia de que medo sempre existirá, mas depois que tu faz, simplesmente tu vira uma chave, tu evolui, tu sobe um degrauzinho na escada da evolução. O primeiro trabalho sempre é muito mais, né, impactante, mas aí o segundo vem e ele vai bem, e o terceiro, e o quarto, e o quinto. A gente tem que entender que aqui nós estamos falando de uma oportunidade para o teu crescimento em vários âmbitos, né? Então, a oratória, a expressão que tu vai ter, o próprio escrever o trabalho, pesquisar sobre a pesquisa, tudo isso são benefícios que tu tá tendo daquela participação naquele evento. Ah, professora, mas dinheiro, é claro, gente, sim.
existem alguns eventos que são mais caros mesmo. E assim, 500, 600, 700 reais, é verdade. Mas não são todos, sinceramente. Tem semana acadêmica na tua faculdade? Qual que é o valor da tua semana acadêmica? Qual que é o valor dos eventos locais que tu pode participar? Todos eles são eventos. Não é porque é um evento na tua cidade, na tua universidade, que tu vai ter uma experiência reduzida, que não vai ser tão bom. Sabe quanto que custa um evento? A última semana acadêmica da faculdade que eu me graduei, que foi virtual, então vários alunos puderam participar de outros estados, R$ 5. Era R$ 5 para tu submeter um trabalho. Sinceramente, né, gente? É impossível tu me falar que tu não conseguiria isso para participar de um evento que vai te trazer tantas possibilidades. Ah, professora, mas e os outros? Porque tem uns que são realmente muito caros. Esses aí, então, a gente nunca vai participar? Não, tu vai sim. Assim como eu também participei. Mas aí, é claro, quando é um valor um pouco mais alto, tu vai ter que programar. Tu vai ter que verificar e ver aquilo não como um gasto, mas como um investimento. É óbvio que se tu participa de um evento de nível nacional, como é o Comped, por exemplo, nacional e internacional, as chances são que tu encontre mais pessoas, que tu tenha mais conhecimento, que tu veja mais trabalhos. Inclusive, o teu currículo também pode ser impactado melhor, né, de uma forma mais forte, mais intensa. Porque normalmente esses trabalhos são publicados em revistas bem classificadas ou então como capítulos de livro. Então, o que eu estou te dizendo é, existem diferentes níveis de eventos e diferentes níveis de investimento econômico, financeiro, de din-din que tu vai ter que fazer. Mas não é porque um evento é caro que tu nunca vai poder fazer, tu nunca vai poder participar. A gente tem, na verdade, que começar a se programar para isso. Só que para tu realmente se programar, tu tem que ver isso como uma oportunidade, não como um problema, não como um obstáculo. A gente tem que simplesmente fazer com que a nossa mente não nos tranque, não nos trave. E, gente, sinceramente, pensa comigo. Olha ao redor. Qual é o preço das coisas? Qual é o preço que tu paga? Aliás, fazer um comentário. Estão vendo o preço dos ovos de Páscoa no mercado? Não é? Aquilo também não é, entre aspas, caro? Mas a gente está vivendo num mundo em que tudo está com um valor relativamente considerável. Será que também nós não temos que considerar o resto do mundo, o resto das coisas? Tudo que a gente vai comprar, a gente vai achar, entre aspas, caro quando a gente não vê valor. Agora, no momento em que tu percebe que algumas das tuas decisões vão te trazer muito mais, um retorno muito maior do que o dinheiro, tu começa, digamos, a fazer escolhas melhores. Tem uma coisa que a gente quer muito comprar, né? Ah, é um celular, eu quero muito comprar isso, quero muito comprar aquilo. E tu compra, muitas vezes tu sabe que o valor é alto, mas tu consegue ver o valor daquilo em outros benefícios que tu vai ganhar. Como é que tem gente que compra os melhores celulares, mas na hora de investir na faculdade fica aquele choro todo porque o livro está muito caro? O que justifica isso? O fato é que as pessoas não conseguem ver valor. Quando a gente acha que é uma coisa muito cara, é porque a gente não percebeu o valor daquilo. E aí eu brinco sempre, né? Às vezes, R$ 100 para o estudo, R$ 100 para um evento, para uma pesquisa, parece muito. Só que tu olha para o lado e tu compra uma pizza que é 70. E aí tu não para pensar que aquilo ali também poderia ter visto como caro, porque tu vê valor. É brincadeira, eu sei que o pessoal faz muito meme sobre isso, né? Para lanchar, R$ 50 é barato. Para comprar alguma coisa, um curso, uma aula é muito caro. O pessoal faz meme. Mas é real, gente, a gente tem que começar a perceber isso ao nosso redor. Até que ponto tu tá vendo valor naquilo? E assim, se tu não participa de eventos, tu não consegue ter a noção de quanto tu ganha. Então, mesmo que seja para participar de um evento menor, mesmo que seja algo na tua cidade, algo na tua faculdade, participa, porque tu vai começar a ver o valor daquilo. Ah, professora, mas eu acho que é um roubo, porque isso, porque aquilo. Gente, você já parando para pensar que também os eventos têm um gasto para acontecer? Existe locação de ambiente, claro, quando eu falo de evento físico, né? Mas principalmente os físicos. O ambiente,
a questão das pessoas que palestram, que muitas vezes tem que pagar o valor daquela pessoa, a organização, tudo que se requer, todos os cuidados. Para pensar, bota a mão na consciência. Tu quer que seja o quê? Uma miséria, muito barato, mas tu não consegue perceber que tem muito valor agregado. Tu não consegue perceber o valor que tu vai ganhar. Então, para a gente poder ter esse valor, essa noção, a gente tem que começar a participar. Então, eu te falo, se tu não quer investir num evento muito alto agora, não tem problema. Com o tempo, tu vai perceber e tu vai entender como que isso acontece, e aí tu vai ter programar. E aí tu vai ter lá uma caixinha em que tu vai guardar o dinheiro que tu vai investir em ti mesmo, no teu conhecimento. Sabe aquela história de a caixinha para o lazer, a caixinha para educação, blá, blá, blá? Tem que aprender também que para certas coisas na nossa faculdade a gente vai ter que despender. Quando a gente quer aprender, quando a gente quer participar de alguma coisa, as pessoas têm custo para poder oferecer coisas para ti. Então, nada mais justo que tu pagar o valor que a pessoa precisa para continuar fazendo aquilo. Os eventos são isso. O Comped, por exemplo, que é um dos eventos mais caros presencialmente que eu conheço, eles têm toda uma instituição por trás. Tem gente que trabalha incessantemente para funcionar o evento, para trazer professor, para isso, para aquilo. E eu não estou defendendo que o valor tem que ser alto, gente, mas a gente tem que colocar um pouco a mão na consciência. Quanto de dinheiro tu não joga fora em coisas que tu sabe que não vão te trazer retorno, talvez até te prejudiquem. E algumas comidas, às vezes é o caso também, como os memes brincam, né? Às vezes a gente gasta com coisas que vão nos trazer um prazer imediato, mas dali 1, 2 meses não faz a mínima diferença. Agora, o teu currículo, com uma apresentação, com uma publicação, gente, é algo que tu olha anos depois e tu sente aquela felicidade igual. Eu te falo porque aconteceu comigo, né? Eu estou participando de eventos e publicando desde 2010. Então, eu sei o que é tu olhar lá para 2010, ou é que foi a primeira apresentação que eu fiz sozinha, sem ter conhecimento de pesquisa. Eu olho para aquilo e eu penso assim, meu Deus, como eu fui visionária, como eu fui inteligente, foi um evento fora da minha cidade. Eu tive que gastar para me deslocar, para ficar fora, para comer fora. Mas, meu Deus, foi a primeira sementinha que eu plantei para fazer toda a minha carreira, a minha construção. Que orgulho, que bom que eu tive essa noção, sabe? Porque aquele dinheiro que eu gastei hoje não faz a mínima diferença. Se eu não tivesse gasto, eu não teria feito nada de útil, provavelmente. Tão útil como foi aquele evento. Então, o que eu quero te falar é que tu tem que colocar a mão na tua consciência. E, gente, isso também serve para a gente perceber como também as pessoas que estão trabalhando despendem para se formar. Tu usar dinheiro, tu ter que investir dinheiro na tua formação, em algum momento tem que te fazer perceber que as pessoas que já estão no mercado também tiveram que fazer isso. Talvez até tu valorize mais essas pessoas. Eu sempre falo, em evento, só em evento, assim, eu gastei no mínimo, uns 30 mil reais ao longo desses anos, no mínimo. Pensa comigo, às vezes passagem de avião, passagem de ônibus, hotel, comida, o valor do próprio evento. Gente, eu não me arrependo em nenhum momento de ter investido, porque eu tenho retorno, porque eu olho para o meu currículo hoje e eu tenho gratidão por ter feito isso. Ah, professora, mas tu tinha dinheiro. Gente, me desdobrando também. Ou vocês acham que eu tinha uma árvore de dinheiro? Não, mas eu me organizava. Eu dava os meus pulos, como se diz. Então, a minha faculdade, por exemplo, ela tinha alguns editais que eles ajudavam. E aí, eu conseguia muitas vezes incentivo e eu usava aquele dinheiro com o dinheiro que eu estava juntando do meu estágio, com o dinheiro disso, com o dinheiro daquilo, e eu conseguia fazer viagens econômicas, mas que me traziam muito retorno. Então, tu entende que a gente tem que parar com essa ideia de que tudo é caro, a gente tem que dar valor para as coisas, mas o valor que elas têm de verdade, o conhecimento que tu vai receber, o valor da experiência que tu vai receber. Eu sei que às vezes a gente olha um preço ali, é um pouco impactante, mas tudo isso, mas para pensar o que tu vai ganhar. Eu estava conversando com a Laisla, uma aluna nossa do treinamento, e ela me falou assim, professora, ela escreveu um artigo, um resumo para o evento do FEPOD, que vai acontecer agora essa semana, amanhã e sexta. E ela me falou assim, professora,
Quando eu li o edital e eu vi que o valor do evento era R$ 120, na hora eu não questionei, porque eu já tinha ali ouvido falar sobre esse valor agregado que a gente vai ter, que não é dos R$ 100, dos R$ 120, é o que eu vou ganhar. E aí, nem por um segundo, eu questionei. Perfeito, é R$ 120, vale a pena, é um evento nacional. Agora, se eu não tivesse pensado sobre isso antes, ela me falou, se eu não tivesse ouvido a senhora falar sobre isso antes, eu teria achado caro. Porque o nosso primeiro impacto, o nosso primeiro pensamento é sempre tudo é caro, né? A gente não para pensar no que a gente vai ganhar. Gente, por favor, pensem. Tu tá investindo em ti. E isso dá retorno depois. E não é só um retorno de tu ter um currículo, é um retorno de tu ter segurança, de tu ter satisfação contigo mesmo, porque tu tá te formando o melhor profissional que tu pode, de tu ter o reconhecimento dos outros. Sabe? Isso que eu tô te falando é mais profundo. É um pensamento que nem todo mundo alcança, porque a gente só pensa no bendito do dinheiro. Mas sério, 100, 200, 300, o quanto esse dinheiro vai fazer falta daqui a 5 anos? E o quanto que tu plantou aqui com ele não vai te fazer diferença lá na frente? Se eu não tivesse participado dos eventos que eu participei na faculdade, eu não teria chegado onde eu cheguei. Eu conheci professores, eu conheci uma professora incrível, que foi banca do meu mestrado depois, que entendia muito do assunto. Eu conheci pessoas de outras cidades que pesquisavam, professores muito legais, gente assim que eu fico feliz de rever quando eu me encontro. Entende que é um valor muito maior? É algo assim que é difícil de explicar. Mas tu tem que viver para tu entender. E é por isso que eu te incentivo, por isso que na minha percepção, evento jurídico, em que tu vai trabalhar, em que tu vai apresentar trabalho, em que tu vai, sabe, te desenvolver, sempre vale a pena. Sempre. Se for muito caro, professora, eu não tenho dinheiro para esse evento. Beleza, tu não precisa participar dos eventos mais caros. Começa com os eventos mais baratos e hoje em dia, sério, com essa questão de tudo estar no virtual, tu tem como participar de semana acadêmica de várias instituições. É só ficar atento. Sempre que eu fico sabendo, eu compartilho, eu falo com vocês. Mas tu entende que tu pode, de repente, com R$ 5, ter uma experiência incrível. A Janaína, que é uma aluna do nosso treinamento, ela participou desse evento da minha faculdade, da UFSM. Ela foi lá e apresentou o trabalho. Ela submeteu, apresentou, teve como publicação depois. R$ 5, gente. R$ 5. É sério que tu tá me dizendo que tu não tem dinheiro? Ah, mas e os grandes? Os grandes, tu vai guardar dinheiro para quando eles aparecerem. E tu tem que guardar dinheiro para aproveitar a oportunidade, se tu realmente precisa de um tempo antes para conseguir juntar, mas tu tem que estar com isso na tua cabeça para tu não ser aquela pessoa que olha e acha tudo caro e não vê o verdadeiro valor por trás daquilo. Eu sei que dinheiro é uma questão importante, eu sei que cada um tem a sua situação, mas, gente, se tu não tá realmente numa situação de necessidade física, de passar fome, eu não acho que R$ 5 seja um empecilho. E para os maiores, tu vai te programar para participar quando tu puder. E muitas vezes eu sei que os compets, por exemplo, tu consegue parcelar. Muitas vezes tu consegue fazer lá eles têm um jeito de pagar lá que tu consegue fazer parcelado, etc. Será que parcelado aquele valor mensal faz tanta diferença assim para ti? Para e pensa, sério. Seja muito sincero. Ah, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu tenho isso, tenho que... Bom, daí então a questão não é o investimento, não é o valor que tu vai inserir, que tu vai aplicar. A questão é que tu tá usando isso como desculpa para não fazer o que tem que ser feito, e aí é outra questão. Muitas vezes a gente usa a desculpa do valor para não fazer. Ah, e outra coisa, gente, muitos dos eventos, semana acadêmica, essas coisas, eles têm como se fosse uma bolsa. Tu pode pedir isenção de pagamento se tu comprovar que tu não tem condições. Então, analisa isso. Se tu não tem como pagar um valor, verifica quais são as possibilidades que existem de isenção, por exemplo. Existem vários editais que permitem isso. E aí também eu sugiro que tu procure outros auxílios, como é o caso das faculdades, que tem muitas vezes um incentivo para isso. Certo? O que a gente não pode pensar? O que tu tem que ter na tua cabeça? O que tu não pode pensar? Tu não pode pensar que é um gasto.
Tu não pode ver aquilo como uma coisa ruim. Tu não pode ver aquilo como um valor que tu podia estar comendo pizza, porque tu realmente tu não tá vendo valor. Ah, eu podia estar comendo, eu podia isso, eu podia estar fazendo festa, entre aspas, porque agora a gente não tá fazendo, enfim. Mas entende que daí tu tá com uma dificuldade de entender o porquê? E é muito mais profundo. O que que eu te sugiro? O que que é o correto? É tu ter inteirado esse mundo e perceber o valor que aquilo te traz. Eu sou, gente, assim, ó, por exemplo, o Comped, só de estar lá entre aquelas pessoas, tu já recebe uma energia, assim, tu te sente no mundo, sabe? É difícil explicar, mas tem uma felicidade de estar onde tu tá. E tu sabe que não é para qualquer um, porque não é todo mundo que sabe escrever um trabalho, que publica trabalho, que aprova trabalho. Entende? É algo muito mágico. Então, assim, olha, professora, tá, legal, o que eu tenho que fazer? Sempre, né? Primeiro, começa a ler editais de eventos. Lá no site do Comped, entra no site do Comped, eles estão com 3, 4 eventos com editais abertos. Dá uma olhada. Tem edital ali de âmbito nacional que custa R$ 60 para o aluno participar. Vai lá olhar. É muito? Bom, então espera, mas começa a ler os editais e verificar qual é o preço, verificar quais são as condições. Verifica. Tem evento de todo tipo de valor. Tu não precisa começar com o mais caro, mas no momento que tu puder, participa também, certo? Porque tu não vai te arrepender, é um sentimento muito bom que a gente tem, de estar ali naquele lugar. Que mais? Se tu quer participar desses eventos que são mais caros, começa a ter na tua mente que esse é um valor que tu vai investir na tua carreira, na tua formação, em que isso vai fazer diferença depois. Se tu ver o valor, se tu conseguir ver valor, começa a guardar dinheiro para quando essas oportunidades chegarem. Quando as maiores chegarem, tu vai ter que despender outros valores para não só para inscrição, para outras coisas que o evento pode pedir. Simplesmente tu tem que ter aquela reserva para poder usar, mas tu tem que ver valor. Se tu não achar importante, como é que tu vai deixar de gastar 5, 10, 15 reais em comida, em bobagem, em, sei lá, coisas que não fazem tanta importância assim, que não são tão importantes. E quando eu falo de comida, eu não estou falando de no mercado, estou falando daqueles dias que a gente compra bobagem, que a gente compra coisa que a gente nem deveria comer, que a gente sabe que a gente não deveria estar comprando, que é mais para prazer momentâneo e que no fim, às vezes também traz uma tristeza momentânea. Aquele dia que tu compra uma coisa que tu não deveria comer, que tu não queria comer, que te faz mal, mas tu compra, tu come, 10 minutos depois tu tá arrependido, porque tu gastou dinheiro e ainda por cima te fez mal. Para e pensa. Preciso planejamento. Tu entendeu a importância, tu viu o valor, então tu vai conseguir guardar um pouquinho de dinheiro se tu precisar guardar para participar de eventos maiores. E os menores, existem muitos que vão ter editais em que tu tem como não pagar, isenção. Então, outro ponto aqui. Começa a olhar os editais, verifica, tem a noção de como funciona, guarda dinheiro. Se tu vê valor, tu vai ter condições de guardar dinheiro e procura, em terceiro lugar, alternativas. Quais são os editais que estão em isenção? Quais são as possibilidades na minha faculdade? Será que tem algum incentivo? Às vezes tu nem sabe. Fala com o teu coordenador, pergunta. Eu lembro que teve uma vez que eu ganhei um incentivo de mais de R$ 1.000. Na época era muito dinheiro. Porque eu dei sorte de, naquele semestre, a faculdade ter um valor de bolsa maior para distribuir para os alunos e poucos alunos tinham pedido. Então veio uma cota alta. Em outras vezes eu ganhei menos dinheiro, né? Menos, mas daí eu juntava o meu dinheiro, eu fazia uma viagem econômica. E hoje em dia, com essa história de pandemia, tem como tu fazer o que eu fazia na época na tua casa. Então, desculpa de não ter dinheiro, é um pouco difícil de se acreditar. Se tu realmente vê valor, tu dá um jeito. Pesquisa os valores menores, editais menores, eventos menores, que tem um valor, uma cobrança menor também de inscrição, que eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. E por fim, gente, a ideia aqui é que tu comece, certo? Se tu começar a criar várias desculpas, a verdade é que tu não vai começar. A verdade é que tu vai te enrolar e tu não vai fazer nada, e a questão do dinheiro vai ser só uma desculpa. Sinceramente, vale a pena investir em evento? Vale. Vale muito a pena. De acordo com as tuas condições, de acordo com as tuas possibilidades, não precisa ser o maior evento, o mais
conhecido, o nacional, o internacional, começa aos poucos. Valoriza aqueles que tu tem na tua região. Valoriza aqueles que agora a gente consegue fazer online. Porque isso vale muito a pena, isso nos ajuda demais na nossa construção do conhecimento. Beleza? Gente, muito obrigado por quem esteve aqui neste momento. Espero muito que vocês tenham aprendido, que vocês tenham entendido esse ponto que eu tinha que falar para vocês, que eu tinha que trazer. Muito obrigada por quem esteve aqui ao vivo comigo. Um grande beijo, um grande abraço e até mais.